Saudações e sejam todos bem-vindos ao canal Visão Global Sem Filtros. Hoje, na rubrica Batendo o Direito com Teopolino Costa, vamos mostrar juridicamente o quanto os funcionários suspeitos e, consequentemente, detidos das linhas aéreas de Moçambique podem ter enriquecido ao mesmo tempo que podem ter desgraçado o país. E não vamos parar por aí. Vamos mostrar também com detalhes o que significa cada um dos crimes de que eles vão acusados, bem como as suas consequências. E pouco a pouco começa a ser esclarecido como é que muitos funcionários públicos desonestos podem se ter enriquecido e a consequência que isto tem com a desgraça do nosso país. É o quebra-cabeças a ser montado pouco a pouco. E parece ser a confirmação de que muitos setores da função pública podem estar capturados pelo crime organizado. Segundo o Ministério Público, há indícios mais do que bastantes de que estes funcionários, ora detidos das linhas aéreas de Moçambique, lá podem ter cometido crimes como peculato, abuso de cargo ou função, administração danosa e também associação criminosa. Sabe o que isto significa? Antes de avançarmos para o significado desses crimes, é importante recordar que sobre os suspeitos ou mesmo acusados milita sempre o princípio de presunção de inocência. Porém, é preciso também dizer que o Ministério Público não sai por aí detendo pessoas à toa. Houve investigação é esta que levou anos. Até porque, olhando para as figuras que são trazidas hoje à detenção, são antigos funcionários. Significa que passou tempo de investigação e o resultado é este. Há indícios, segundo o Ministério Público, de que essas pessoas podem ter cometido esses crimes. Agora, veja cada um dos crimes. Sobre peculato, em palavras simples, até porque nós não estamos a falar apenas para juristas, estamos falando também para todo o povo moçambicano. Peculato significa que aquelas pessoas que tinham o dever de guardar o dinheiro, guardar os bens da LAM para efeitos de administrar em benefício dessa empresa, levavam para si, levavam para terceiros, faziam o que bem quisessem com esse dinheiro que não fosse em benefício desta empresa. Ou seja, cada um podia fazer o que quisesse com os bens daquela empresa. Sobre abuso de cargo ou função, isto significa que na prestação dos seus serviços eles já afastavam a lei e faziam o que bem quisessem, decidiam o que entendessem, o que achassem conveniente para eles. Ou seja, era como se fosse Deus nos céus e eles na lama. A sua vontade prevalecia sobre a lei. É caso mesmo para dizer que era atuação no arbítrio. Se refere à administração danosa, significa que estes agentes, na sua atuação, são suspeitos de ter violado os seus deveres e a consequência foi causar prejuízos patrimoniais à empresa. Ou seja, tomavam decisões que, no lugar de ajudar a empresa como deveriam, tanto prejudicavam a mesma empresa. É por isso que a empresa ficou, no caso a LAM, ficou sem dinheiro, sem aviões, sem passageiros e tudo à deriva. Ou seja, a empresa chegou até ao fundo do poço por causa desta administração danosa. Chegaram ao absurdo, segundo o Ministério Público, de contratar serviços inúteis. E nós lembramos essa questão de imagem, etc, que a empresa tem um setor, mas depois se contrata isso. Mas também podemos recordar a questão das POS, onde os valores que eram digitados ali caíam nas contas das pessoas. Não haveria administração danosa pior do que essa. É por isso mesmo que se deixaram alguma coisa nas linhas aéreas de Moçambique para outros herdeiros, foi um mau nome e a desgraça da empresa. Quanto à associação criminosa e olhando os crimes anteriores, é claro que fica evidente que ninguém conseguiria fazer tudo isso sozinho. Aquilo era realmente uma teia e talvez até montada para o efeito. Ou seja, algumas pessoas podem ter sido contratadas ou nomeadas exatamente para praticar esses tipos legais de crime. Isto significa que quando falamos de associação criminosa, estamos a falar de pessoas que se organizam, se estruturam e se distribuem funções na prossecução dos atos criminosos. Então,
é evidente que, avaliando tudo o que o Ministério Público diz ter acontecido, esta organização naturalmente terá existido. E o nome disto chama-se captura de empresa. Se realmente todos esses crimes de que vão suspeitos estes indivíduos pelo Ministério Público, quanto a nós, 2 crimes não podem faltar. Um deles é o enriquecimento ilícito, quando um funcionário detém um patrimônio que ultrapassa os seus rendimentos. E, para o efeito, ele precisa recorrer ao outro crime, que é de branqueamento de capitais, inventando uma atividade para parecer que está a derivar aí algum rendimento, exatamente para meter no sistema valores ilícitos e, assim sendo, aproveitar-se do dinheiro de crime. Mas a investigação continua, esperamos que o esclarecimento seja efetivamente completo. No que diz respeito aos desafios, é claro que ninguém nos pode garantir que este tipo de ato só está a acontecer ou aconteceu apenas nas linhas aéreas de Moçambique. E logo é preciso perguntar como proteger o Estado diante de funcionários desta natureza e onde estava o poder tutelar, ou seja, aquele ministério que superintende, que é o Ministério de Transportes, que superintende as linhas aéreas. Onde estava a inspeção? Onde estava o Tribunal Administrativo? É preciso sim achar respostas a isto, porque indo mais a fundo podemos esclarecer muito mais do que neste momento está-se a procurar esclarecer, ou seja, podemos estar exatamente na ponta do iceberg. Achamos que o trabalho está sendo levado a cabo pelo Ministério Público. Se quisermos, a ofensiva do Ministério Público contra o crime deve continuar e continuar com o rigor que merece para aliviar a pressão que o Estado está sofrendo de todos os lados. E também dizer que não vale a pena deter apenas. É preciso garantir que a instrução do processo siga o rigor legal que se espera, para evitar que, depois de todo o trabalho feito, por irregularidades da instrução, o processo caia em sede de julgamento e voltamos a estaca zero. Ou seja, o trabalho é louvável, mas deve continuar até as últimas consequências. Muito obrigado a todos que quiseram acompanhar este vídeo até o fim. Inscreva-se no canal, porque nós sempre vamos trazer esses conteúdos sem filtro. Dê o seu like, comente, partilhe, critique também para que possamos crescer. Que Deus abençoe a todos e até breve.